Se você ainda não viu o trailer do Spider-Man Homecoming, eu recomendo que você não veja, porque o spoiler come solto, meu amigo. E aí, turma, bem-vindo ao meu carro mais uma vez. O Homem-Aranha de volta no cenário cinematográfico da Marvel é algo que a gente realmente não esperava. Nos anos 90, 80 e 90, por ali, quando a Marvel tava passando por um período de vacas magras, o arrecadamento, né? Arrecadação, nunca sei a palavra certa. Eles não estavam tirando dinheiro, essa que é a verdade, não estavam fazendo dinheiro com esse negócio de revistinha. Eu não sei o que houve nessa época, mas as revistinhas começaram a vender menos. E aí o estúdio, para se manter vivo, começou a vender as suas propriedades a publicadora começou a vender as suas propriedades intelectuais para estúdios de Hollywood, porque eles não iam nunca se meter nesse negócio de fazer filme, afinal de contas. Eles fazem revistinha em quadrinho. Então, para eles, era dinheiro de graça, basicamente. E aí, nisso, venderam praticamente todas as maiores propriedades da Marvel. Foram vendidas, foram passadas para frente. X-Men, Deadpool, que tá dentro dos X-Men, na verdade, tá dentro da família dos X-Men, o Quarteto Fantástico, o próprio Homem-Aranha. Isso tudo foi vendido para várias empresas diferentes, vários estúdios diferentes. Eles levantaram a grana, continuaram, a empresa se manteve viva. Só que aí eles não sabiam que décadas depois eles iam se meter nesse negócio de fazer filme baseado em super-heróis. E no começo, por que esse cara tá indo tão devagar, pelo amor de Deus? No começo, a Marvel teve que tirar leite de pedra, porque enquanto a DC e a Warner, eles têm os maiores personagens daquele selo, a Marvel tem que se virar com personagens tipo classe D, tá entendendo? Porque você compara o reconhecimento de um personagem como o Super-Homem com o de um Homem de Ferro, por exemplo. Sei lá, 10 anos atrás, o povão não sabia quem que era o Homem de Ferro, mano. Hoje minha mãe sabe quem é. Entendeu? Eu sei que tinha um desenho nos anos 60, pai e tal, mas na consciência popular não tem como comparar né, o Batman ao Homem-Formiga. Então a Sony, que foi quem acabou com os direitos do Homem-Aranha, fizeram filmes lá com o Sam Raimi, né, aquela trilogia lá, Homem-Aranha 1, 2 e 3, no começo dos anos 2000. Inclusive, tanto o Homem-Aranha, esse primeiro do Sam Raimi, quanto o primeiro filme do X-Men, eles recebem o crédito de terem praticamente dado o pontapé nesse novo gênero de filme de super-herói, como um blockbuster de ação e tal, que antigamente não era bem assim. Os filmes de super-herói, com exceção assim de Super-Homem e do Batman do Tim Burton, geralmente os filmes de super-herói eram aquilo, né? E aí tiveram os 3 filmes. O primeiro foi, né? O primeiro eu lembro que eu gostei muito, eu vi no cinema, mas se você for reassistir hoje é meio Power Rangers, de tão ridículo, de tão colorido que é bem tosco, não envelheceu bem. O segundo já envelheceu um pouco melhor. Muitos dizem que, inclusive, ele divide o trono, pelo menos antes de Dark Knight, né? Dividiu o trono de melhor filme de super-herói junto com o X-Men 2, que também era bastante forte. O segundo filme de super-herói costuma ser melhor, porque eles não têm que se ocupar com aquela história chata de origem do personagem. Mas aí teve o Homem-Aranha 3 e foi, assim, marcado por problemas de produção. O Sam Raimi, ele não estava mais tão afim daquilo. Os produtores estavam pressionando para colocar o Venom na história, ele não queria de jeito nenhum, ele acabou colocando de qualquer jeito. Foi aquela bosta. Tinha um papo de um Homem-Aranha 4, mas aí o Tobey Maguire falou que não queria mais saber, o Sam Raimi também abriu mão e morreu por aí. Por causa das leis de copyright nos Estados Unidos, se a empresa que comprou a propriedade intelectual não faz nada com ela em 5 anos, ela reverte de volta pro dono original. É por isso, por exemplo, que a Marvel está lidando com a propriedade do Deadpool, não do Deadpool, do Daredevil, por exemplo. O estúdio, esqueci agora, acho que era Fox. A Fox não fez mais nada com o Daredevil, passou 5 anos e acabou, voltou pra Marvel. Pra que o Homem-Aranha não voltasse pra Marvel, a Sony fez o Amazing Spider-Man lá em 2012, meio que também um pouco nas coxas. O segundo Amazing Spider-Man foi pior ainda, foi realmente totalmente esquecível. Eu não lembro de quase nada daquele filme, que bosta de filme. E aí agora, um sonho que nós fãs da Marvel tínhamos há tantos anos finalmente vai se concretizar. A Sony oficializou há mais ou menos 2 anos, se não me falha a memória, acordos com a Marvel para permitir o uso do Aranha nos filmes dentro do universo Marvel. Então o filme vai ser ele vai ser da Sony teoricamente, mas vai ter um dedo de produção da Marvel. Então o Peter Parker vai existir
dentro do contexto do Homem de Ferro, né, dos Avengers e tal, vai ser foda. O trailer, infelizmente, como eu falei no começo, ele entrega muita coisa. Se você não viu o trailer ainda, resista à tentação e não veja, porque ele realmente passa a história inteira, inclusive algumas reviravoltas que teria sido mais interessante ver no filme. Uma coisa interessante que realmente destaca a Marvel da DC, e eu sei que vão me chamar de Marvete, de fanboy e tal, mas o pessoal esquece que quando saiu Homem de Ferro 3, eu fiz um vídeo descascando, eu odiei Homem de Ferro 3, odiei o Vingadores 2, eu fiz vídeo aqui, assim, quase que tinha acabado de sair do cinema, fiz vídeo descendo pau. Eu não adoro tudo que a Marvel faz, não. Se você for ver o meu catálogo de vídeos, eu desço pau na Marvel também. O que acontece é que a Marvel acaba me agradando mais do que a DC. Então não vem com esse papo de que é fanboyice, cega, não, porque quando a Marvel faz merda, eu sou o primeiro a falar, mano. Literalmente, tem vídeo, o vídeo do Homem-Aranha, do Homem de Ferro 2, ou foi o 3, eu falei mal dos dois, na verdade. O filme do Homem de Ferro 3, especificamente, eu fiz o vídeo quando tinha acabado de sair do cinema. Então, literalmente, quando eles fazem merda, eu sou um dos primeiros a falar. Apesar desse trailer spoilerizando tudo, eu tô botando muita fé. Eu acho que a gente vai ver o melhor filme do Homem-Aranha desde o Homem-Aranha 2, que já tem o quê? Porra, tem um tempão, né? Mais de 10 anos já que saiu o Homem-Aranha 2, cara, tá louco. Então eu tô muito animado. Uma coisa que realmente realça que a Marvel sabe fazer direitinho, ele se dá o trabalho de montar as pecinhas devagarzinho, ao contrário de que, por exemplo, a DC fez com aquela porcaria que foi o Batman vs Superman. O filme inteiro só existe pra criar a liga, basicamente, de uma forma que o filme em si acaba sendo um pouco insatisfatório. Eu tava reassistindo o Guerra Civil e você percebe que um tema muito claro nesse filme do Homem-Aranha, o Homecoming, é que vai rolar um conflito entre o Peter e o Homem de Ferro, e o Tony Stark. E se você reassistir Guerra Civil, você vê que não é um ponto sem nó. Lá na Guerra Civil já estava sendo enfatizada a forma. Você percebe a forma como o Tony Stark fala com o Peter Parker? Ele é um cara gente boa com o Peter Parker quando tá aquela cena deles dois conversando sozinho. Mas quando ele tá na frente dos Vingadores, o Tony Stark fica o tempo inteiro cagando na cabeça do Peter. E você vê que isso vai acontecer de novo nesse filme. Então isso ressalta um pouco do cuidado que a Marvel tem de criar um universo coerente, coeso, em que as coisas que acontecem no filme, eles funcionam pro próximo, e o filme em que estabeleceu essas coisas não existe só pra estabelecer aquilo, se é que faz algum sentido. Mas então tô muito animado. Olha que eu nem sou super fã do Homem-Aranha. O meu irmão, eu sempre fui mais fã do Batman, veja a ironia, e o meu irmão, quando a gente era criança, ele era mais fã do Homem-Aranha. O Homem-Aranha era o personagem dele, o Batman era o meu. Quando os meus pais viajaram para os Estados Unidos em 94, eles trouxeram vários bonequinhos do Batman pra mim, vários bonequinhos do Homem-Aranha pro meu irmão. Mas eu quero saber o que você acha. De certa forma, eu já tô um pouco saturado de filme de super-herói, mas é porque esses filmes de super times sempre é aquela coisa, nossa, tem um super vilão fodão e ele vai destruir o mundo inteiro, então nós temos que fazer alguma coisa e agora vamos lutar aqui. Tem a cena obrigatória da luta com os minions, né, os capangas anônimos que não são páreo pros heróis de qualquer forma, e aí tem a cena em que eles se dividem porque rolou um conflito e aí eles se juntam no final, é aquele arco bem familiar. Então, embora eu esteja um pouco fatigado de filme de super-herói, especialmente filme de super times, eu acho que o filme é um pouco mais intimista, em que é só o personagem lá naquele street level, é a parada mais urbana, é uma ameaça um pouco mais contida, um pouco menor. Eu acho que isso me atrai um pouco mais, então estou muito animado para assistir o novo filme do Homem-Aranha, Homecoming, que eu acredito que no Brasil se traduziu como De Volta ao Lar, que eu demorei muito para sacar, mas isso é uma referência, agora eu vejo que clara, ao retorno do Homem-Aranha ao panteão da Marvel como filme, né? Retorno não, porque ele nunca foi da Marvel. Você entendeu o que eu quis dizer? Agora ele tá na Marvel, tá em casa. Como sempre, coloca a sua opinião aqui embaixo. Tô muito curioso pra saber qual é a sua... Eu sei que o meu público se divide bastante. Tem sempre essa briga entre Marvete e Decenalta, né? Não tem porque se odiar, mano. Não tem porque se odiar, até porque os filmes da Marvel são melhor mesmo. Zoei, mas não. Você sabe que quando o filme da Marvel é uma merda, eu falo mesmo. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima. É foda que se você parar pra pensar, só teve realmente um filme bom, assim, sem nenhuma ressalva, bom, do Homem-Aranha. Porque o primeiro filme, ele é bem... assistir de novo pra você ver, mano. A gente curtiu na época, era legal, porque a gente era carente de filme de super-herói assim, né? Parada com mais efeitos especiais, um orçamento maior. Mas se você for assistir hoje, cara, é muito Power Ranger aquela porra, mano. E olha que eu falo isso como um cara que cresceu assistindo Power Ranger, mas é muito... O nível de filme de super-herói mudou muito. O último filme bom do Spider-Man foi o segundo. Então talvez a gente tá vendo aí o primeiro filme bom do Spider-Man em uma década de filmes do Spider-Man. Caralho.